Galera, eu queria deixar claro que depois do Egito, dentro do Egito tem algumas civilizações, certo, que eu pulei, como os sumérios, persas, porque, assim, eu tô dando muito foco às coisas que já caíram no Enem e que tem uma grande probabilidade de cair, certo? Então, dessas civilizações antigas, o que pode mais cair, assim, o mais importante é Grécia e Roma, sempre cai. E depois Mesopotâmia, Egito, essas que é mais antigas, mas Sumérios, Persas, é bom você dar uma olhada para não arriscar, né? Mas o que mais cai é Grécia e Roma. Vamos começar aqui o estudo da Grécia. A Grécia, ela ficava no terreno muito inclinado, acidentado, era ruim deles plantarem, era ruim para tudo, era cheio de escadas. Eles que viam todo o resto do povoado, que a Grécia ficava tipo quase em cima de uma montanha. Aí a Grécia, ela é dividida em períodos, certo? Nessa aula aqui a gente vai ver 3 períodos, só que no terceiro período é o período arcaico, em que vai falar de Atenas e Espartas. Aqui nessa aula eu vou falar somente de Atenas, certo? Porque para vocês não confundirem a cabeça, eu quero bem separadozinho. O primeiro período é chamado período pré-homérico. O período pré-homérico, ele se dá com um episódio do rei destruindo a cabeça do Minotauro. O Minotauro era um touro. E para isso, para a civilização grega, era como se o rei, ele fosse o herói e tivesse libertado o povo grego do mal. Foi isso o episódio do Minotauro. Depois pesquisem. Dentro do período pré-homérico, teve a chamada diáspora grega, a primeira, porque teve duas. A primeira diáspora grega foi que, com a invasão dos dórios, os povos gregos, eles foram obrigados a migrar para outra região. Por quê? Porque os dórios, eles invadiram a Grécia e expulsaram os povos. Essa foi a primeira diáspora grega. O segundo período é o período homérico. Homérico por quê? Porque Homero, ele que fez aqueles dois teatros, né, muito famosos, Ilíada e Odisseia. Depois pesquisem também, dê uma olhada. E nesse período pré-homérico teve a primeira, e no segundo período, que é o período homérico, teve a segunda diáspora grega, que foi o quê? Como a polis é o quê? Cidade. Como as cidades estavam crescendo, quem não tinha condição de ter uma terra foi expulso também da cidade. Então, essas pessoas que foram expulsas, elas precisavam encontrar um lugar para sobreviver. Elas saíram da Grécia e foram em busca de sobrevivência. Essa foi a chamada segunda diáspora, certo? O terceiro período foi o período arcaico, é chamado de período arcaico. Para mim, ele é o mais importante assim da Grécia, que em todas as provas do Enem cai, e quando cai a história geral, né? Em Grécia, no período arcaico, o que tem mais caído no Enem é a questão da mulher, a submissão da mulher nesse período. Primeiro, aqui foi mais evidenciada ainda, né? A história da polis, que é a cidade-estado, a estrutura da sociedade em Atenas era assim. Esse período arcaico, né, foi dividido em duas civilizações, Atenas e Esparta. Atenas tinha a base da sociedade, o escravo, e a pessoa se tornava escravo ou por guerra ou por dívida. Tipo, se você estivesse devendo ao Estado e não pagasse, você virava escravo. Se você tivesse perdido uma guerra, você virava escravo. Então, tinha algumas observações nessa sociedade. Os metecos, o que são metecos? Estrangeiros. E as mulheres e os escravos, eles não eram considerados cidadãos. Por quê? Porque cidadão era aquele que tivesse nascido em Atenas, tivesse algum poder econômico em Atenas e tinha que ser homem e filho de pai e mãe ateniense. Então é o seguinte, só quem podia ser cidadão eram os homens, com esses critérios.
O modo de produção lá era escravista, porque o escravo ele era tido como uma propriedade privada, era como se o escravo fosse uma propriedade privada, e eles eram comercializados, como se fosse uma mercadoria. Também teve a importância aqui, a importância da ágora, que tá ali bem feio a letra, mas a ágora era as praças em que os cidadãos, somente cidadãos, considerados cidadãos, podiam ir para a praça discutir as questões políticas. Atenas ela foi considerada uma oligarquia, por quê? Porque era o poder na mão de poucos. Somente os cidadãos eram que podiam falar, questionar alguma coisa. Então, Atenas foi tido como uma democracia ateniense, mas a mulher aqui era subjugada, a mulher aqui era para cuidar dos filhos, fazer as tarefas domésticas de casa, enquanto o homem era considerado cidadão nos critérios de que eles tinham que ter nascido em Atenas, ser filho de pai e mãe ateniense, ou ter algum poder político, e tinha que ser homem. Gente, eu vou continuar esse vídeo na próxima aula, eu volto a retornar sobre esse período, porque esse período não acaba aqui, isso acaba com o declínio de Esparta, certo? Que vai ser na próxima aula.